Gente, boa tarde. Que bom podemos estar aqui juntos nessa tarde, no nosso congresso, para compartilharmos a palavra de Deus e para nós sermos edificados aí na comunhão e na presença do nosso Senhor. Eu trago um caloroso abraço aí da minha Igreja Presbiteriana Metropolitana, na cidade de Campinas, e também quero agradecer o convite do pastor Roner para estar junto com vocês e compartilhar nesses dois momentos, agora e daqui a pouquinho, duas mensagens aí que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração por meio delas. Gostaria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11. Nós vamos ler um trecho aí que vai desde o versículo 7 do capítulo 11 até o versículo 8 do capítulo 12. Temos um trecho aí relativamente longo. Acompanhe comigo. Eclesiastes 11, 7 em diante. Todo mundo achou? Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos, tudo que está por vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas e enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o lar, o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nessa tarde, e ao compartilharmos agora a Tua palavra, pedimos que o Senhor esteja conosco, a nos edificar e nos trazer ao Senhor a direção certa para nossa jornada. É o que nós te pedimos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Gente, eu peço perdão para vocês pela minha garganta, Depois de um ano inteiro falando, as cordas vocais já estão pedindo as contas, a fatura já chegou. Então vou tentar falar mais devagar, mais baixo, até para que se eu falar um pouquinho mais alto, eu vou desafinar. Então, para eu não correr o risco de falar feio, vou falar mais devagarzinho com vocês. Nesse texto, que é um texto muito interessante, que é o texto que finaliza o livro de Eclesiastes, que pela tradição foi escrito pelo rei Salomão, provavelmente uma reflexão mais tardia da sua vida, diante de uma análise fria e de uma análise diante de Deus que ele faz de tudo que ele viveu nos seus dias de glória, nos seus dias
a sabedoria, suas riquezas, mas também da percepção de que ele fez muita coisa de errado, e é como se fosse um pai ou alguém mais velho dando um conselho para um jovem. E o versículo 7 e 8 meio que trazem o resumo de toda a ideia daquilo que nós vamos tratar hoje. Veja lá, a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Quando nós estamos aqui na juventude, e quando nós vamos falar à juventude, nós precisamos e nós temos uma responsabilidade de falar não somente sobre esse momento que vocês estão vivendo, mas como vocês precisam se preparar para viverem bem, não somente esse momento de juventude, mas que esse momento de juventude seja um trampolim para te impulsionar a vida mais difícil que aguarda a todos vocês. E o resumo aqui é claro, é muito bom viver, é maravilhoso viver a juventude, mas o que está à nossa frente não são apenas dias coloridos, dias bons, dias alegres, dias de força, dias de vigor, mas também dias de trevas. E o Salomão diz o quê? Dos dias de trevas que serão muitos. Quem já viveu tempo suficiente aqui, sabe o que eu estou falando. Nós vivemos muitos dias, mas poucos dias dentro da nossa vida são dias que nós realmente classificamos como dias muito alegres, felizes. A maioria dos dias são dias normais, e muitos desses dias são salpicados de momentos de tristeza, de decepção, de dias de trevas. Então, algo muito importante para você que é jovem e você que busca em Deus a sua identidade é ter uma visão realista do mundo e da vida. Não romantizar, não achar que a vida vai ser uma sucessão de eventos maravilhosos, que você vai achar o príncipe para se casar ou a princesa para se casar, que você vai ter o emprego, que aos 30 anos você já vai ter dinheiro para se aposentar. Provavelmente isso não vai acontecer com você. E como que a gente deve se preparar então para viver a nossa vida, a juventude, a vida diante de Deus com santidade? E santidade aqui, eu não estou falando apenas no sentido moral, mas a vida em santidade é viver de acordo com a palavra de Deus. É viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós, como padrão, como caminho a seguir. E nós percebemos isso ao longo desse texto por 4 afirmações que o pregador em Eclesiastes ele faz. Primeira afirmação, na verdade, o primeiro grande imperativo está no versículo 9. Veja lá o versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Esse tempo que vocês estão vivendo como jovens é o melhor tempo da existência, da vida. É quando vocês estarão no auge da beleza de vocês, no auge do conhecimento de vocês, ou na capacidade de conhecer, no auge da força, no auge do vigor, no auge também das capacidades de sonhar, de olhar para frente, de imaginar o que você vai fazer. É um momento muito importante da vida em que você deve aproveitar com alegria, não desperdiçando a juventude com coisas que sejam menos importantes ou que tragam dano para nós. E também não antecipando muitas coisas que a vida naturalmente vai trazer. Antecipar dramas, antecipar sofrimento, antecipar problemas. O cerne da questão é como você vai aproveitar bem a sua juventude com alegria.
E o pregador diz: seja feliz o seu coração nos dias da sua mocidade. É lógico que não existe felicidade no sentido pleno da palavra, mas a felicidade como um estado de ser, a felicidade como uma disposição que nós temos em Jesus Cristo, diante de uma vida que está apenas começando para nós, diante da possibilidade de sonhar, diante da possibilidade de fazer cálculos, planejamentos, de projetar, de planejar as coisas. Nisso tudo nós devemos encontrar prazer, felicidade, alegria. Eu sei que a nossa vida, às vezes, impõe situações que não nos dão muitos motivos para sorrirmos ou muitos motivos para nos alegrarmos. Mas, quando nós estamos em Deus, quando nós contemplamos que em Deus Ele nos dá todas as possibilidades para começarmos a vida, quando nós sabemos que em Deus Ele nos garante a nos sustentar até o fim, em Deus nós temos a firme convicção daquilo que é realmente importante, daquilo que nos salva, daquilo que nos santifica, daquilo que nos estabelece como homens e mulheres de Deus. É nisso que nós precisamos colocar os nossos pés, e é nisso que nós precisamos encontrar a nossa verdadeira alegria. Em outras palavras, o que o pregador está dizendo aqui é que nós precisamos achar motivos certos para sermos felizes, ou achar em lugares corretos aquilo que nos faça sorrir, aquilo que nos dê alegria. Porque a nossa condição, a condição dos jovens aqui, é achar felicidade aonde muitas pessoas querem achar felicidade. Nos prazeres oferecidos, nas festas, nas coisas efusivas, barulhentas, coloridas que o mundo tem a nos oferecer. Mas a verdadeira alegria que nós podemos ter nesse momento de vida está na alegria de conhecer a Deus e de nós termos a certeza que Deus nos escolheu, Deus, Ele entrou na nossa vida nesse tempo para que a nossa vida possa ter ainda mais valor e uso nas mãos dEle. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Você tem se alegrado na sua mocidade ou você tem só se perturbado e perturbado os outros na sua mocidade? Porque você se alegrar na sua mocidade não é apenas você se alegrar a você mesmo, mas é você ser motivo de alegria também para os outros. Sabe aquele negócio que fala que quando você entra na adolescência você vira um aborrecente, você aborrece todo mundo? Tem jovem que dá mais motivo para os outros se aborrecerem com ele do que propriamente as pessoas ficarem felizes ao ver você vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, a alegria como uma motivação, como um estado da sua alma e do espírito. Mas não adianta você sentir alguma coisa se você não toma atitudes corretas. Então, nós somos convidados pelas Escrituras a não somente nos sentirmos alegres, mas termos atitudes proativas, que combinam muito bem com o tempo da juventude, porque o próximo convite que o texto nos faz, além de se alegrar, é o que vem no meio do versículo 9. Siga por onde o seu coração mandar. Muito perigoso isso, né? Falar para jovens seguir o seu coração, é um negócio muito complicado. Mas olha só, está escrito, a Bíblia diz isso. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Ou seja, Deus sabe do grande potencial que está dentro de cada jovem que está aqui, de você. Deus sabe dos seus sonhos, Deus sabe da intensidade dos seus desejos, Deus sabe que você tem o sonho de mudar o mundo e um pouquinho mais. E o que Deus está falando é o seguinte: vai então, vai para frente.
é aquela injeção de ânimo que Deus está dando para cada um de nós. Vai aonde o seu coração mandar. Ah, pastor, eu tenho um desejo de fazer isso. Vai, qual que é o problema? Vai, você não quer fazer isso? Então vai, Deus, eu quero fazer para o Senhor tal coisa. Ao invés de ficar só sonhando e viajando na maionese, só vai, até onde a sua vista alcançar. Ou seja, nós temos a liberdade dada por Deus de nós irmos. Entretanto, esse ir também, esse seguir em frente, esse obedecer ao seu coração, esse fazer tudo, ou ir até onde a nossa vista alcançar, é condicionada a um aspecto. E qual é esse? Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. O que é o jovem viver em santidade? Não é o jovem viver castrado de todas as suas vontades. Não é o jovem viver como se fosse um monge no meio de uma cidade como Belo Horizonte. Não é o jovem deixar de fazer um monte de coisa, não ir para a faculdade, não trabalhar, apenas para vir na igreja e orar 24 horas por dia. Deus não quer que você faça isso. Por quê? Porque você foi feito também para assumir o seu lugar nesse mundo, para abençoar o povo de Deus, para abençoar também quem não é povo de Deus, para abençoar a sociedade, para abençoar a sua família, para abençoar quem você tiver contato. Mas para nós, a questão da santidade está justamente nisso. É fazer tudo o que nós podemos fazer, sabendo que Deus está olhando para nós. Se você sabe que Deus está olhando para você, o seu proceder pode ser um proceder ousado, mas será um proceder consciente. O seu comportamento pode ser um comportamento impetuoso, mas sempre modelado e regulado pela convicção de que Deus está olhando para você e que aquilo que Deus pensa de você, para você, é prioridade. O que o teu coração tem mandado fazer? Até onde a sua vista está mandando você ir? Vai, não tenha medo. Eu fico muito angustiado com a juventude, né? E eu posso falar juventude porque eu já passei da juventude há algum tempo. Vocês olham para mim, mas você parece menino, né? Na verdade, eu não sou tão menino assim, né? Já passei da casa dos 40. Então, eu já tive meus dias de juventude. Mas eu analisando a juventude de alguns tempos para trás e analisando hoje, eu sinto que cada vez mais vocês que são jovens têm uma insegurança muito grande de tomar decisões importantes na vida. Por quê? Porque dentro do mundo que nós vivemos cada vez mais numa pressão de dar certo, de fazer tudo certo, de não errar. E se você está na pressão de não errar, lógico que você não vai tomar decisão. Por quê? Porque você vai ter medo de errar. Você vai ter medo de estragar. Você vai ter medo de se frustrar. Mas nunca se esqueça que a vida é justamente isso. É uma sucessão de dias de trevas, que serão muitos. Você ainda está na idade de se frustrar, de às vezes tomar na cabeça. E isso nos faz desenvolvermos as nossas capacidades. Até errar em certa medida é algo que, para nós que cremos em Deus, traz aspectos pedagógicos. Agora, aquela pessoa que está lá aprisionada dentro do seu coração, tem medo de tomar decisões na vida, tem medo de seguir em frente, de ser ousado no momento mais propício para ousadias, aí nós temos um certo problema que precisa ser de alguma forma administrada. Não é para você fazer tudo o que você quer do jeito que você quer. É para você fazer tudo o que você quer regulado
moldado pela vontade de Deus, pelo querer de Deus. Saiba que por todas essas coisas Deus o trará julgamento. Deus vai pesar na balança o que você fizer. As coisas boas, as coisas ruins. E tudo o que nós fazemos traz-nos consequências para a vida, que podem durar pouco, podem se arrastar para a vida inteira, mas nenhum pecado cometido termina em nós mesmos. Sempre tem o potencial de atingir e de estragar mais alguém. Então siga, vá em frente. Se você tem a coragem suficiente e você tem a convicção de Deus, vai para frente, estuda, rala na vida, busca construir. Deus vai estar com você, mas faça isso sabendo que Ele está olhando para cada um de vocês. Não somente com um olhar de reprovação, mas com um olhar de incentivo, com um olhar de cuidado. Versículo 10 nos diz outra coisa interessante, veja lá. Afaste do coração o quê? A ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Ansiedade, né? Ansiedade é o que as pessoas chamam de mal do nosso tempo. As pessoas são muito ansiosas, inquietas. E quer ver uma coisa? Por que nos nossos tempos o problema da ansiedade é muito mais crônico e muito mais real? Porque nós temos muito mais coisas expostas diante de nós e muito mais variáveis para nós escolhermos fazer. Quer ver um exemplo? Você vai lá e liga na sua Netflix. Quanto tempo você gasta para escolher um programa para você assistir? A não ser que você já saiba o que você vai assistir, finge que você não sabe o que você vai assistir. Você liga o Netflix. Quanto tempo você demora para escolher algo para assistir mais do que 15 minutos? Eu tenho certeza que você demora muito mais para escolher do que para assistir alguma coisa. Isso gera em nosso coração o quê? Você fica angustiado por não poder escolher algo dentre tantas coisas para você poder escolher. No tempo que você só tinha canais de televisão para assistir, as escolhas eram muito mais fáceis, ninguém sofria por isso. Mas agora que você tem 1000 coisas para você poder assistir, você fica angustiado porque você não sabe escolher dentre tantas opções assim. A quantidade de informação que nós temos, a quantidade de dados que passam diante de nós, a quantidade de vezes que você olha para o celular para você ficar se metendo na vida do outro, para você ficar fofocando com o outro, ou para você ficar sabendo o que aconteceu lá nos Estados Unidos, que não afeta quase em nada na sua vida cotidiana. Tudo isso torna a sua vida o quê? Mais agarrada. Você fica mais angustiado com as coisas. E o convite do texto é para nós afastarmos o coração da ansiedade e daquilo que pode trazer, inclusive, sofrimento ao nosso corpo. Porque muitas vezes a angústia que nós carregamos dentro de nós é o quê? É uma angústia que pode nos machucar, trazer problemas, inclusive, em termos da nossa vida. Possa disciplinar a nossa vida. Afaste do coração a ansiedade, acabe com o sofrimento do corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. A juventude passa rápido. Existem decisões que você tem pouco tempo para tomar na sua juventude. Existem coisas, oportunidades que vão vir no seu tempo de juventude e que vão passar muito rápido. Se você parar para pensar muito, você vai estar como aquela pessoa no ponto de ônibus, escolhendo que ônibus ele vai pegar, sem a noção de onde ele quer ir, e os ônibus vão chegando e indo, chegando e indo, chegando e indo, e ele não entra em nenhum deles. Ou seja, qual que é o resultado? Vai ficar no ponto de ônibus, não vai para lugar nenhum, vai morrer lá. O
tempo da juventude que vocês estão passa muito rápido. E é o tempo onde as coisas mais intensas na vida acontecem. Você amadurece, você tem que escolher sua profissão, que vai determinar a sua vida. Você vai ter que escolher com quem você vai casar, constituir família. Você vê que as decisões mais importantes acontecem nesse curto período de tempo. E dependendo de como você lida com isso, a sua vida para além da juventude vai ser afetada, seja positivamente, seja negativamente. Em tudo isso, o que nós somos convidados a fazer em último lugar? Aí que nós entramos no capítulo 12. Você veja que para entrar no capítulo 12, que é, lembre o seu Criador nos dias da sua juventude, você está cansado de memorizar isso? Teve uma grande introdução que o pregador fez. O pregador é quem escreveu Eclesiastes, né? E ele, no começo do capítulo 12, escreve: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Ou seja, o momento para você entregar a sua vida a Deus, para se lembrar de Deus e para priorizar a Deus, não é depois, é agora, no momento da sua juventude. Se Deus te deu o privilégio de conhecer Jesus nesses tempos de sua juventude, então é nesse tempo de juventude que você precisa se lembrar de Deus. E se lembrar de Deus não é apenas você lembrar, trazer a recordação que Deus existe, que Ele faz parte de alguma maneira da sua rotina. Não, se lembrar aqui é no sentido de priorizar. Priorize o seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham dias difíceis. Porque a nossa tendência é o quê? É buscar a Deus quando tudo dá errado. Mas o que o texto nos ensina é: busque Deus antes de dar errado. Porque se você buscar a Deus antes de dar errado, é possível que aquilo que vai dar errado não dê errado. É tipo o jovem que vem se aconselhar com o pastor. Fez da vida uma desgraça, foi para todo mundo e como não tinha resposta em nenhum lugar, veio procurar o pastor. Aí vem o jovem, né, como cão arrependido, né, vem procurar o pastor. Aí fala para o pastor tudo o que fez na vida, tal, todas as decisões erradas que ele tomou, todo o prejuízo que ele deu. Gente, você ainda acha que o pastor tem alguma coisa para fazer na sua vida? Você já fez tudo, o que o pastor vai fazer? Vai colocar a mão no seu ombro e falar assim: por que você não veio antes? Porque o cara trouxe já tudo já estragado e já feito. Não podia ter vindo antes? Ter buscado o direcionamento de Deus antes? É lógico que às vezes nós nem temos essa noção, a noção de que nós devemos fazer essas coisas. Mas como nós, hoje, temos a possibilidade de ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz o quê? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e aproximem-se os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Em outras palavras, o que Deus está falando aqui é: filho, lembre-se de mim antes que você envelheça e você, depois de velho, não tenha mais prazer na vida. Por que tem muito velho ranzinza? Por que tem muito velho que não tem mais prazer na vida? Porque pode ser que o fator Deus esteja ausente nessas pessoas. Antes que você viva uma velhice de mau gosto, uma velhice sem vida, sem perspectiva, antes que a sua vida se acabe nessa vala, conheça o Criador nos dias da sua juventude. Antes que. Aí você tem uma descrição até o versículo 5 de tudo que acontece com o velho. Quer ver? Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Quando que um homem caminha encurvado?
Vamos ficar velho? Quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quem enxerga embaçado? É velho? Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizerem despertar. Gente, lá onde eu moro, tem uns 3 passarinhos que são enviados de Satanás. Eles começam a cantar 3:30 da manhã. Eu não sei o que eles têm de tanta alegria para cantar 3:30 da manhã. Mas estão lá cantando, cantando, cantando. Os meus filhos estão lá dormindo de boa. Eu, 3:30, acordo com o coração cheio de raiva e de ira, porque os passarinhos estão cantando e eu não consigo mais dormir, porque o som dos passarinhos me fez acordar. Hoje você fala assim, nossa, como é gostoso dormir. Mas vai ter dias que isso não vai mais acontecer. Quando você tiver medo de altura, quando você tiver medo dos perigos da rua. Ou seja, a vida de adulto é uma vida de precaução. Quando é jovem, você não tem muita noção do que é perigoso ou não. Por isso você salta de paraquedas, você faz um monte de coisa que quando você fica mais velho, você não faz mais. Por quê? Você ganha noção do perigo das coisas. Antes que tudo isso aconteça. Porque aquele negócio, tem muito jovem que fala o seguinte, eu vou deixar Deus para quando eu amadurecer. Gente, quem não tem Deus não amadurece direito. Esse que é o ponto. Quem não anda com Deus, o problema não é envelhecer. Envelhecer é o que vai acontecer com todo mundo. E não é errado, não é ruim, não é feio. O feio é envelhecer sem Deus. O feio é amadurecer, é entrar na vida adulta e se desenvolver sem a noção de que tem algo muito mais importante, que muitas vezes nós não damos conta de lembrar. E no versículo 6, ele reafirma assim, lembre-se dele. Lembre-se dele. Antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde veio o Espírito, volte a Deus que o deu. Então, é aquele negócio, enquanto você tem tempo, hoje, lembre-se do Senhor. Priorize Deus. Fazendo isso, você viverá uma vida de natural santificação. É justamente agora, na juventude. É justamente agora que nós somos convidados por Deus, por meio da sua palavra, a entendermos que vida cristã não tem nada a ver com idade. Mas quanto mais cedo, melhor. Vida cristã não tem nada com o grau de experiência. Mas quanto mais cedo você aprender a temer ao Senhor, e é isso que Provérbios fala, né? O que é a sabedoria? A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor em primeiro lugar. Vocês têm a faca e o queijo na mão para construírem muito bem o alicerce da vida de vocês, com a palavra de Deus, com as perspectivas que vêm de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. E tendo essa plataforma construída, vocês poderão edificar a torre da altura que vocês desejarem. Porque o firmamento estará o quê? O firmamento será sólido. Diante de uma vida que é incerta. E tanto no começo quanto no final do trecho que nós lemos, o pregador diz assim, tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Quando você olha para trás, o que faz sentido na sua vida? Sem Deus. Quando você olha para frente, o que te motiva a viver os dias que te restam? Sem Deus. Sem Deus, efetivamente, nada faz sentido. Sem Deus, nada tem razão. Sem Deus, nada tem fundamentação. Você quer ser rico, não quer? Para quê? Se você vai morrer um dia.
Você quer ser rico, não é? Para quê? Se um dia a doença vai te tirar tudo isso. Você quer ter fama? Beleza. Para quê? Se a sua fama não vai ser eterna. Você quer ter influência? Para quê? Se da mesma maneira que uma pessoa é influente, pode ser esquecida e jogada ao ostracismo, também com semelhante rapidez. O foco aqui, meus queridos, se vocês perceberam, não é nem o poder da juventude. O foco aqui é você colocar a sua vida no prumo, em Deus, para que a sua juventude valha a pena. Para que a sua juventude te dê perspectivas de uma vida de maturidade melhor, em que você será usado para Deus, para a glória de Deus, para a edificação de outras pessoas. Por vezes, para finalizar, nós precisamos ter uma visão muito mais ampla do que o momento que nós estamos vivendo. E eu sei que para jovem isso é difícil. Por quê? Porque o jovem está muito concentrado naquilo que ele vai fazer no momento para se preparar para o futuro. Beleza. Mas lembre-se que Deus, Ele espera de você alguma coisa. O que você pode fazer para Deus? O que Deus te chamou para fazer? Como você pode glorificar a Deus mais na sua vida? Fazendo o quê? Ajudando quem? Se preparando como? Você tem a oportunidade de estudar, e em vez de ficar desperdiçando esse momento, vai lá, estuda. Se você tem oportunidade de trabalhar, trabalha com afinco. Lembrando que Deus está olhando para nós e requerendo de nós atitudes que sejam muito além de simplesmente falar com os lábios que nós cremos nele. Uma atitude que realmente traduza na nossa vida a realidade última de que realmente nós vivemos em função do seu querer e para a sua glória. Que nós possamos ser jovens assim, que se lembrem do Criador antes de todas as coisas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado. E te pedimos, ó Deus, que nessa reflexão, que o Senhor nos conduz por meio da sua palavra, possamos nos alegrar com a nossa vida, avançarmos por onde o nosso coração mandar, para onde os nossos olhos direcionarem, mas nunca nos esquecendo do Senhor. Nunca nos esquecendo que o Senhor está a nos ver. Nunca nos esquecendo que o Senhor é o motivo primeiro e último de nós existirmos aqui. Que o Senhor molde, ó Senhor, cada jovem que está aqui, em cada objetivo que eles têm traçado. E que tudo isso possa se transformar em realidade de acordo com o seu querer, para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.